Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Gente, projeto 13 questões, nosso P13 da OAB, seguindo firme e forte aqui. Bora a gente estudar. Quanto mais a gente tiver tempo, mais a gente vai conseguir estudar muito conteúdo, se preparar muito para a gente poder gabaritar essas 13 questões e garantir 32,5% do que a gente precisa para a nossa prova. Ou seja, a gente precisa de 40 questões, a gente está em 4 disciplinas das 17, garantindo 13 questões estudando aqui no nosso projeto. Beleza? Bora lá, vamos seguir nossos estudos? Gente, a gente vai falar de direito internacional hoje, certo? E vai falar de um tópico que é bastante cobrado em direito internacional. Vou mostrar aqui para vocês, que é o seguinte, olha só. A discussão, a gente vai falar sobre a condição de estrangeiro, certo? A condição jurídica de estrangeiro e outros temas da Lei 13.445 de 2017. E além disso, a gente vai trabalhar um tema extra, que é a ideia da nacionalidade. A gente já trabalhou Lindeb, a gente já falou de homologação de sentença estrangeira, e aí a gente vai trabalhar essa questão da condição jurídica de estrangeiro e também outras situações da Lei 13.445 de 2017. Por quê? Porque essa lei tem sido bastante cobrada pelo examinador, a FGV tem gostado de cobrar esta lei. E a gente vai falar um pouco sobre nacionalidade, que é uma questão que pode vir aqui ou em direito constitucional. E aí a gente vai falar aqui e também em direito constitucional, porque o nosso objetivo aqui não é só saber. O nosso objetivo aqui é gabaritar as 13 questões. 7 de direito constitucional, 2 de direito internacional, 2 de humanos e 2 de ambiental. Esse é o nosso lema, esse é o nosso projeto. Bora lá? Vamos junto? Bora lá então. Primeira questão para nós começarmos a estruturar isso é a questão de número 1 aqui, certo? Lembrando todos vocês que o nosso material está na descrição do vídeo, sempre fica o nosso material na descrição do vídeo. Quem está chegando agora assistindo a primeiro vídeo do nosso projeto, o nosso material sempre fica na descrição do vídeo, certo? Você vai ter um link ali para um arquivo no Drive, onde você vai poder baixar as questões comentadas que a gente está fazendo o estudo aqui, beleza? Bora lá então para o nosso projeto, para as nossas discussões, beleza? Olho na tela. Olha só, o exame de ordem unificado traz o seguinte: em razão da profunda crise econômica e da grave instabilidade institucional que assola o país, Pablo resolve migrar para o Brasil, uma vez que neste último há melhores condições para exercer seu trabalho e sustentar sua família. Em que pese Pablo possuir a finalidade de trabalhar, acabou por omitir tal informação, obtendo visto de visita, na modalidade turismo, para o Brasil. Considerando-se o enunciado acima, à luz da Lei de Imigração em vigor, Lei 13.445 de 2017, assinale a afirmativa correta. Atenção, pessoal, alguns pontos antes da gente começar a analisar a Lei 13.445. A Lei 13.445, ela veio enfrentar discussões que estavam desatualizadas diante do Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro, que é uma lei, a Lei 6.815 de 80, era uma lei completamente contrária em muitos pontos à Constituição Federal. Foi revogado. Bom, se foi revogado, fica um limbo, certo? Não tem nenhum tipo de regulação. Ou seja, a gente tinha um problema quanto ao tratamento dos estrangeiros, havia uma ideia de tratar os estrangeiros de forma diferente, uma ideia inclusive de tirar os estrangeiros daqui porque poderiam estar ocupando serviços e trabalhos aqui. Bom, isso não precisa nem explicar para quem tem um mínimo de noção, né, de xenofobia, de ódio gratuito a quem é diferente, que isso não pode ser feito. Isso é uma regra de ofensa aos direitos humanos, tratar as pessoas de modo tão diferente. É necessário dar essas oportunidades, é claro, teremos regras mais específicas para nacionais, certo? Mas é necessário que a gente não feche todas as portas e que a gente não odeie o outro por ser um estrangeiro, por ser diferente da gente, certo? É importante conviver com as diferenças. E aí, pessoal, a Lei 13.445 de 2017, ela vem trazendo esses dois grandes elementos, essa grande evolução que foi a questão da proteção ao estrangeiro, certo? Claro, nós já tínhamos o artigo 5º, por exemplo, caput da Constituição Federal, trazendo discussões bastante interessantes, mas essa lei trouxe elementos bem mais fortes. Vamos lá, vamos estudar os temas que a gente tem dessa lei. Vou pegar aqui a minha canetinha
que a gente sempre pega para ajudar, né, a mostrar para vocês o que está errado. E aí a gente já começa. Bom, se Pablo, com o visto de visita, vier a exercer atividade remunerada no Brasil, poderá ser expulso. Bom, Pablo não pode exercer atividade remunerada no Brasil com visto de visita. Ele precisa de um visto de permanência e autorização para trabalho, que consegue uma junto à Polícia Federal, do Ministério da Justiça, e outra junto lá a hoje o Ministério da Economia, lá a parte que cuida do antigo Ministério do Trabalho, que está hoje no Ministério da Economia. Então ele precisa dessas duas alterações, dessas duas autorizações. Mas Pablo não será expulso, não tem nada a ver com expulsão, certo? Por que não tem nada a ver com expulsão? Porque expulsão é quando um estrangeiro comete crime no Brasil e a gente quer tirar ele daqui, a gente não quer ele aqui, não quer que ele pode cumprir pena aqui e depois ser expulso, ou a gente quer tirar ele daqui e nem quer que ele cumpra a pena aqui, certo? Quem já é meu aluno, quem conhece lá do CEISC, quem assiste às nossas revisões turbos já sabe a nossa música, né? Extradição, processo penal, deportação, procedimento administrativo, expulsão, crime na nação, apreensão, meios de retirada de estrangeiro. Lembrando a música lá do Kid Abelha, né? Fixação, seus olhos no retrato, fixação. Beleza? Aí a gente fez uma paródia, que é extradição, processo penal, deportação, procedimento administrativo, expulsão, crime na nação, apreensão, meios de retirada de estrangeiro. Beleza? Com isso a gente sabe que expulsão é crime. Ou seja, o estrangeiro tem que ter cometido crime na nação. Ou seja, crime no país onde ele está. Ou seja, no Brasil. Então não é o caso. Pablo não cometeu crime. Pablo está cometendo uma irregularidade administrativa porque ele entrou no Brasil com uma autorização que é para visitar o país e está trabalhando. Mas isso não é crime, é uma irregularidade administrativa. Beleza? Então, letra A, errada. Bora lá para B. Bom, na B, pessoal, a gente tem o seguinte. Se Pablo, com visto de visita, vier a exercer atividade remunerada no Brasil, poderá ser extraditado do país. Poderá ser extraditado do país. O que o Pablo está fazendo? O Pablo migrou para o Brasil para tentar novas oportunidades, ok? E o país dele, onde ele morava, o país dele enfrenta profunda instabilidade institucional, então graves violações aos direitos humanos. Olha que importante. Se Pablo tivesse cometido crime lá no país dele e vindo para o Brasil, teríamos uma possibilidade de extradição, porque extradição é processo penal. Extradição é quando o estrangeiro comete crime lá no exterior, vem para o Brasil e o país onde ele cometeu o crime no exterior identifica ele no Brasil e pede para o Brasil: Brasil, me envia esse cara porque ele cometeu um crime aqui e ele está respondendo a um processo ou já foi condenado ou precisa cumprir pena, certo? Então, nestas situações é que a gente vai extraditar um estrangeiro. Não é o caso. Pablo veio para o Brasil, entrou aqui com visto, autorizado, portanto, só que era para visitar e, na verdade, ele queria ficar, ele queria trabalhar. Ele está irregular, mas não é caso de extradição. O Brasil não vai extraditar ele. Então, aqui a gente já está pegando, já está estudando também retirada compulsória de estrangeiro. A gente já está estudando esse tema que é retirada compulsória de estrangeiro. Beleza? Muito bem. Pablo, C, então letra B não é, tá? B de Brasil não é. Então, letra A está fora, B está fora. C. Pablo poderia solicitar, bem como obter, visto temporário de acolhida humanitária, diante da grave instabilidade institucional que assola o seu país. Olha, a Lei 13.445 trouxe a possibilidade de existir este visto, o visto de acolhida humanitária. É uma novidade da Lei 13.445 que a gente tem que louvar, e eu disse para vocês que essa lei trouxe vários elementos importantes e respeitadores de direitos humanos. Então, esse item não está errado, porque se a gente for olhar a questão, em razão de profunda crise de grave instabilidade institucional que assola seu país, Pablo resolve migrar para o Brasil, uma vez que neste último há melhores oportunidades para exercer seu trabalho e sustentar sua família, em que pese
Pablo possuía a finalidade de trabalhar, acabou por omitir tal informação, obtendo visto de visita, na modalidade de turismo, para o Brasil. Então, Pablo está irregular, ele pode levantar essa situação e dizer, olha, eu vim para o Brasil, infelizmente com o intuito de ficar, eu sabia que era mais difícil isso, mas é porque a situação no meu país está muito difícil, e eu gostaria de ser acolhido de forma humanitária, certo? E aí a gente tem essa possibilidade. É o que tem ocorrido hoje, por exemplo, com os haitianos, o visto de acolhida humanitário, que já ocorria antes da Lei 13.445. Olha que interessante, esse visto de acolhida humanitária, ele foi feito, organizado, estruturado quase que administrativamente para ser concedido aos haitianos que pediam status de refugiado, mas não se configurava muito bem a ideia de refúgio. Portanto, aí o Brasil começou depois de um tempo, o Brasil começou a dar aos haitianos o status de acolhidos humanitários e não refugiados, para ficar algo mais adequado à situação deles. Então a letra C não está errada, não posso marcar ela errada, pode ser a nossa alternativa correta. Vamos ver a D para realmente confirmar se a C é a nossa alternativa correta. Letra D, Pablo poderá obter asilo em razão da profunda crise econômica que assola o seu país. Gente, asilo, o nome completo é asilo político. Então, para obter asilo, alguém precisa estar sendo perseguido politicamente, por suas opiniões, por seus atos, por seus votos, por seus escritos, por suas palavras, mas não é o caso do Pablo, que está fugindo do seu país porque está numa grave crise econômica, uma grave instabilidade institucional. Não é o caso. Esse é o caso de acolhida humanitária. Portanto, letra C de Canadá. Letra C de Canadá é o nosso gabarito, certo? Letra C de Canadá é o nosso gabarito. E aqui está a explicação. Eu estou trazendo aqui a fundamentação. O artigo 14 da Lei 13.445 traz o visto temporário. E lá ele estabelece o seguinte, o visto temporário poderá ser concedido ao imigrante que venha ao Brasil com o intuito de estabelecer residência por tempo determinado e que se enquadre em pelo menos uma das seguintes hipóteses. Visto temporário com a finalidade de acolhida humanitária, artigo 14, inciso 1, a linha C. E aí o parágrafo 3º do artigo 14 ainda diz: o visto temporário para acolhida humanitária poderá ser concedido ao apátrida ou ao nacional de qualquer país em situação de grave e iminente instabilidade institucional. Então essa ideia de grave e iminente instabilidade institucional, que também está lá no enunciado da questão, ajudou a gente a identificar a ideia da acolhida humanitária, certo? Aí tem mais, de conflito armado, calamidade de grande proporção, desastre ambiental, que é o caso haitiano, de calamidade de grande proporção e desastre ambiental, que foi um grande terremoto, que tornou mais instável ainda as questões no Haiti, e direito, ou nos casos de direito internacional humanitário, que é quando há guerra num país e as pessoas fogem então desse país por causa do conflito armado, ou em outras hipóteses na forma do regulamento. Então essa é a ideia da acolhida humanitária, essa é a construção, essa é a proposta, essa é a ideia da acolhida humanitária no Brasil. Então esse é um ponto bastante rico, bastante importante, que a gente precisa compreender, que a gente precisa entender para poder estruturar de forma muito legal para todos vocês. Letra C, Canadá, esse é o nosso gabarito da questão 1. E bora lá para a gente seguir estudando outras questões que são super importantes e vão trazer para nós a ideia da Lei 13.445, certo? Essa aqui é muito legal, essa questão, porque ela traz várias discussões sobre direitos que tocam aos estrangeiros que aqui no Brasil estarão, certo? Que aqui no Brasil estão. Bom, vamos lá. Lei de Imigração, Lei 13.445 de 2017, dispõe sobre direitos do estrangeiro em território nacional, de uma forma mais ampla e abrangente do que a legislação anterior revogada. A normativa em vigor dispõe que o estrangeiro no Brasil terá acesso ao sistema público de saúde e direito à educação pública, vedada a discriminação em razão da nacionalidade e de sua condição migratória. Isso significa que o acesso à educação pública no Brasil é assegurado? Letra A, somente aos estrangeiros portadores de visto de estudante ou permanente. Letra B, a todos os migrantes, exceto os refugiados, que são regidos por legislação especial. Letra C, apenas aos estrangeiros cujos países assegurem reciprocidade aos brasileiros. E letra D, a todos os migrantes, inclusive os apátridas e refugiados. Gente,
A Lei 13.445 de 2017 democratizou os direitos. A Lei 13.445 de 2017 veio respeitar e implementar o tratamento respeitoso e de direitos humanos para os estrangeiros aqui no Brasil. Então, com isso, a gente percebe, sem dúvida nenhuma, que a alternativa correta é a letra D de Dinamarca, certo? A letra D de Dinamarca. Todos os migrantes, inclusive os apátridas e os refugiados. A letra A está errada por quê? Somente estrangeiros portadores de visto de estudante ou permanente. Não, tá? Porque não há essa limitação. Só letra B, todos os migrantes, exceto os refugiados que são regidos por legislação especial. Não, os refugiados também terão esse direito. C, apenas os estrangeiros cujos países assegurem reciprocidade aos brasileiros. Não, é todo e qualquer estrangeiro que aqui esteja. E todos os migrantes, inclusive apátridas e refugiados. Letra D de Dinamarca, certo? Nosso gabarito, vou marcar aqui, já vou deixar marcadinho essa construção aqui. Se vocês olharem, ó, letra D de Dinamarca traz exatamente o que está previsto no artigo 4º, inciso 10. E eu estou destacando inclusive o inciso 8, apesar de estou trazendo todos os direitos, mas estou destacando o inciso 8 por causa do direito à saúde, que pode ser perguntado nessa próxima prova, principalmente por essas questões de pandemia e outras questões que a gente está vivendo, tanto no ano de 2021 e quanto no ano agora de 2020, tanto no ano de 2020 quanto agora no ano de 2021. Então vejam só, o que está previsto lá no artigo 4º da Lei 13.445, ou seja, início da lei. Ao migrante é garantido no território nacional, em condições de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade ao direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, bem como são assegurados, aí asseguram-se outros direitos. Mas os direitos, a inviolabilidade da vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade já está prevista lá na Constituição, no artigo 5º. Aqui o artigo 4º da Lei 13.445 de 2017 só repete, certo? Só repete, porque isso já está previsto lá na Constituição. E aí ele repete o seguinte, ó, artigo 4º, inciso 10, diz que é assegurado ao migrante no território brasileiro o direito à educação pública, vedada a discriminação em razão da nacionalidade ou da condição migratória. Ah, veio aqui como vai ficar aqui morando permanentemente, mas tem muito dinheiro, é refugiado, é asilado, independente dessa condição. Aí eu coloquei no inciso 8, que fala também, ó, é direito do estrangeiro, acesso a serviços públicos de saúde e de assistência social e à previdência social nos termos da lei, sem discriminação em razão de nacionalidade ou de condição migratória. Principalmente a questão da previdência, se estiver realizando trabalho, se estiver trabalhando é CLT, quem trabalha CLT já é inscrito, é filiação obrigatória no regime de previdência, certo? Seja estrangeiro ou não. Então, aqui fica muito claro. E aí eu coloquei aqui para vocês estudarem também quais são os demais direitos que a Lei 13.445 concede aos estrangeiros. Direito de associação, direito de reunião, direito de transferir recursos decorrentes da sua renda e de economia para outros países, para mandar para os seus familiares, né? Ali, direito à reunião familiar do migrante com seu cônjuge, companheiro de seus filhos, familiares e dependentes, que é um outro direito bastante importante que já foi discutido inclusive no exame, inclusive nas questões envolvendo refúgio, né? Trabalhando essa ideia de reunião familiar. E ali tem direito ao cumprimento de obrigações legais e contratuais, direito à abertura de conta bancária, direito de sair, de permanecer e reingressar em território nacional, mesmo enquanto pendente pedido de autorização de residência ou de prorrogação de estado de transformação de visto em autorização de residência, direito do imigrante de ser informado sobre as garantias que lhe são asseguradas para fins de regularização migratória, entre outros direitos, são os direitos previstos aqui na questão 2, que traz a Lei 13.445, direito à saúde, direito à educação, mas eu já destaquei os demais direitos que poderão ser cobrados. Por quê? Porque essa questão pode ser feita com qualquer outro inciso. Aqui a gente aplicou o inciso 10, certo? Aqui a gente aplicou o inciso 10, mas ela pode ser feita perguntando sobre saúde, ela pode ser feita perguntando sobre direito de reunião, sobre direito de associação, pode ser feita perguntando várias outras coisas. Então o examinador pode trazer novamente essa pergunta porque ela é básica e ela já está feita por ele, porque ele passou por essa discussão, ele já analisou a Lei 13.445 e viu que fazendo uma hipótese muito similar com essa, ele pode perguntar sobre vários outros direitos que o estrangeiro tem ou não tem acesso. Então atenção ao artigo 4º da Lei 13.445 de 2017, ele traz esse conteúdo bastante importante. Beleza? Muito bem.
Diante disso, vamos aqui para a nossa questão 3, trabalhar outras discussões importantes. Vou colocar aqui para vocês. Olha só, um ex-funcionário de uma agência de inteligência israelense está de passagem pelo Brasil e toma conhecimento de que chegou ao Supremo um pedido de extradição solicitado pelo governo de Israel, país com o qual o Brasil não possui tratado de extradição. Receoso de ser preso por estar respondendo em Israel por crime de extorsão, ele pula o muro do consulado da Venezuela no Rio de Janeiro e solicita proteção diplomática a esse país. Então, esse ex-funcionário, né, de inteligência de Israel está com esse medo, estando aqui no Brasil, e aí ele pulou o muro da embaixada da Venezuela e pediu asilo no Brasil, asilo na embaixada da Venezuela aqui no Brasil, que é o famoso asilo diplomático, certo? Então, nesse caso, letra A, pode pedir asilo diplomático, terá direito a salvo-conduto para o país que o acolheu. Letra B, é cabível o asilo territorial porque o consulado é território do Estado estrangeiro. Letra C, não se pode pedir asilo e o STF não autorizará a extradição por ausência de tratado. E letra D, o asilo diplomático não pode ser concedido pois não é cabível em consulado. Cara, nós temos várias discussões super interessantes aqui. Então vamos lá, vamos começar aqui, é bem discutido esses elementos aqui dessa questão. Vamos lá, começando. Então, letra A, ele pode pedir asilo diplomático, tem um debate enorme da possibilidade de pedir asilo diplomático em consulado. A maioria das pessoas e da doutrina entende que só é possível asilo diplomático em embaixada, em missão diplomática oficial, e a maior missão diplomática oficial do país naquele estado, certo? Que seria a embaixada. Então, por isso que a letra A não está correta, porque ele não vai poder pedir asilo diplomático e não vai ter direito ao salvo-conduto para o país que acolheu. Se a gente trocasse o consulado por embaixada, a letra A estaria certa. A letra A estaria certa. Se a gente trocasse consulado aqui, ó, vou pegar aqui o consulado, ó. Consulado, ele pulou o muro do consulado da Venezuela no Rio de Janeiro, tá? Porque embaixada é sempre na capital do país, então embaixada é em Brasília. Agora, pulou o muro do consulado da Venezuela no Rio de Janeiro para pedir asilo. Pode? Não pode pedir asilo diplomático em consulado, e aí por isso ele não vai ter direito a salvo-conduto. Então esse é um primeiro elemento bastante importante aqui. Letra B, é cabível asilo territorial porque o consulado é território do Estado estrangeiro. Gente, não cabe asilo territorial porque ele não está na Venezuela, ele está no Brasil. Ah, mas ele pulou o muro do consulado da Venezuela e o consulado é território do Estado estrangeiro. Não é verdade, não é verdade. Consulado, atenção, anota aí para quem tem essa dúvida. Consulado e embaixada não são territórios do país que representam. Consulado e embaixada não são território do país que representam. Por exemplo, a embaixada do Brasil nos Estados Unidos é território brasileiro ou americano? Americano. Embaixada do Brasil na Argentina, território brasileiro ou argentino? Argentino. Embaixada da Argentina no Brasil é território argentino ou brasileiro? Brasileiro. Por quê? Porque a embaixada é um local de missão diplomática e os locais de missão diplomática são invioláveis, contudo, são território do país onde a embaixada está sediada, onde o consulado está sediado. Então, o consulado da Venezuela no Rio de Janeiro, no Brasil, ele é um local de missão diplomática e, portanto, inviolável. O Brasil não pode violar, a polícia brasileira não pode entrar sem autorização e permissão das autoridades diplomáticas. Agora, não é território da Venezuela. Uma embaixada não é território do país que ela representa, certo? Isso é muito importante entender. Então, todas as embaixadas que estão aqui no Brasil de países estrangeiros estão em território brasileiro. O local que elas estão é um local de missão diplomática. E por isso, segundo a Convenção de Viena das Relações Diplomáticas, ele é inviolável, não pode ser violado. Então, cuidado com esse ponto, cuidado com essa construção. Certo? Beleza. Letra C.
não pode pedir asilo. E o STF não autorizará a extradição por ausência de tratado. Não se pode pedir asilo e o STF, ele pode pedir asilo, mas não no consulado, né? Ali vai ter que pedir em outro lugar, né? Por exemplo, na embaixada, em qualquer embaixada estrangeira aqui no Brasil ele poderia, tá? E o STF não autorizará a extradição por ausência de tratado. Gente, o fato de não ter tratado de extradição não faz com que a extradição não seja deferida pelo Supremo. Porque eu posso não ter um tratado de extradição com o Brasil, mas ao solicitar a extradição de alguém que me interessa para o Brasil, eu posso me comprometer com o famoso princípio da reciprocidade. Ou seja, tudo que você fizer aí, Brasil, nesta extradição, eu farei numa extradição que você precisar. Eu me comprometo de ser recíproco, mesmo a gente não tendo um tratado. E aí, então, se estabelece o que a gente chama de costume internacional, que é muito realizado. Então, está errada essa questão de não ser autorizada a extradição por ausência de tratado. Agora, a letra D, se a A, B e a C estão erradas, a letra D parece ser a certa. E aí vamos verificar. Asilo diplomático não pode ser concedido, pois não é cabível em consulado. Bom, a maioria absoluta da doutrina e dos posicionamentos entende isso, que asilo diplomático é só na embaixada e não no consulado. Então, asilo diplomático não pode ser concedido, pois não é cabível em consulado. Esse é o posicionamento, certo? Ainda trouxe para vocês aqui algumas discussões ligadas a asilo. A gente tem asilo diplomático, quando o requerente está em país estrangeiro e pede asilo à embaixada brasileira e não consulado brasileiro. E a mesma coisa vale para qualquer tipo de embaixada e consulado. Mas aqui nós estamos falando de asilo no Brasil. Ó. Então, se é asilo diplomático, o cara está lá no exterior, está sendo perseguido e pede asilo diplomático para a embaixada brasileira. Aí ele poderá ter, e aí, ao receber o asilo diplomático, a gente vai buscar no país onde está sediada a nossa embaixada que esse país dê salvo-conduto, para que o Brasil possa tirar esse estrangeiro da sua embaixada, levar até o aeroporto e encaminhar ele para o Brasil, para que o asilo diplomático se torne posteriormente o asilo territorial, que é quando o requerente está no território brasileiro. E não é o caso do asilo diplomático, porque o local de missão diplomática não é território brasileiro, mas sim inviolável, tá? Aí eu coloquei ainda outras regrinhas do asilo lá no artigo 27, 28 e 29 da Lei 13.445, certo? O asilo político se constitui um ato discricionário do Estado, ele pode ser dessas duas formas, diplomático ou territorial, será otorgado como instrumento de proteção às pessoas, não vai se considerar asilo a quem tenha cometido crimes ligados ao julgamento pelo TPI, crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra e o crime de agressão, certo? E a saída do país sem a prévia comunicação implica que ele renunciou o asilo concedido. Então são todos esses tópicos que trazem a discussão do asilo e complementam para nós essa ideia de letra D de Dinamarca ser o nosso gabarito mais adequado, que é essa a resposta certa. Beleza? Muito bem. Vamos avançar um pouquinho. Vamos lá para uma questão que agora a gente vai falar um pouquinho sobre nacionalidade. A gente vai falar um pouquinho sobre nacionalidade. A gente vai ter duas questões sobre nacionalidade bem legais. Vamos lá. E a gente vai ver que tem um padrão na FGV para falar de nacionalidade. Vocês vão ver que há um padrão da FGV para falar de nacionalidade. Questão 4 traz assim, ó. Carlos, brasileiro naturalizado, tendo renunciado à sua anterior nacionalidade, então Carlos é brasileiro naturalizado, tendo renunciado à sua anterior nacionalidade, casou-se com Tatiana, de nacionalidade alemã. Em razão do trabalho na iniciativa privada, Carlos foi transferido para o Chile, indo residir lá com a sua mulher. Em 15 de julho de 2011, em território chileno, nasceu a primeira filha do casal, Cláudia, que foi registrada na repartição consular do Brasil. Letra A. A teor das regras contidas na Constituição Brasileira de 1988, assinale qual a situação de Cláudia quanto à sua nacionalidade.
A teor das regras contidas na Constituição Brasileira de 88, assinale qual a situação de Cláudia quanto à sua nacionalidade. Então, Cláudia é filha de Carlos, que é brasileiro naturalizado, e de Tatiana, que é alemã, e nasceu no Chile. Eles foram trabalhar lá, o Carlos foi trabalhar lá para uma empresa privada e ela nasceu no Chile, estão vivendo lá. Bom, então Cláudia é filha de brasileiro nascida no estrangeiro. Não importa se ele é naturalizado ou nato, porque a Constituição não faz diferença para a concessão de nacionalidade nata ou derivada se a pessoa é brasileiro nato ou se a pessoa é brasileiro naturalizado. Então Carlos tem uma filha lá no exterior, ele é brasileiro e ele quer, né, a pergunta é, teor das regras contidas na Constituição de 88, assinale qual a situação de Cláudia quanto à sua nacionalidade. Cláudia, então, tem duas situações bem claras. Cláudia pode ser, segundo a Constituição Federal, brasileira nata pela primeira parte do artigo 12, inciso 1, a linha C, que é quando o pai ou a mãe brasileiro registra ela numa repartição pública competente lá no exterior, que é o caso dela. Ela foi registrada na repartição consular do Brasil. Ou então, Cláudia, quando vier residir no Brasil, se vier, mas quando vier residir no Brasil, comprovando que tem residência, que tem mais de 18 anos, ou seja, tem capacidade, e optando, ou seja, manifestando vontade pela nacionalidade brasileira, vai ter nacionalidade brasileira nata, na chamada nacionalidade potestativa. Mas esse não é o caso. Está dito ali no nosso enunciado que a Cláudia, ela foi registrada pelos pais em repartição consular. Então, Cláudia é brasileira nata, pelo artigo 12, inciso 1, a linha C. E não importa que o pai dela seja brasileiro naturalizado, porque não existe nada que diferencie brasileiros natos e naturalizados na hipótese do artigo 12, inciso 1, a linha C. Então, brasileiros natos e naturalizados que implementarem esta hipótese poderão dar aos seus filhos a nacionalidade brasileira com o registro na repartição consular competente. Certo? Então essa é a resposta. Vamos dar uma olhadinha no que foi marcado ali no gabarito para que vocês consigam verificar. Olha só. Letra A. Cláudia não pode ser considerada brasileira nata, em virtude de a nacionalidade brasileira de seu pai ter sido adquirida de modo derivado e pelo fato da sua mãe ser estrangeira. Bom, essa é a primeira hipótese, a letra A, é para todo mundo errar, é para todo mundo marcar ela, porque muitos aqui estavam pensando que o Carlos não poderia ter uma filha brasileira nata, porque nem ele é brasileiro nato, ele é naturalizado. Como a mulher dele é uma estrangeira, como é que um brasileiro naturalizado e uma estrangeira vão ter uma filha brasileira nata nascida no exterior? É porque vocês não prestaram atenção no artigo 12, inciso 1. Ele traz hipótese para a pessoa ser brasileira nata, mas ele não diferencia entre natos e naturalizados. Diz, o brasileiro que está no exterior trabalhando a título privado, para o seu filho ser brasileiro nato, ele precisa ser brasileiro nato. Está dito isso no artigo 12, inciso 1, a linha C? Não está. Então, quando fala de filho de brasileiro ou brasileira, entenda-se brasileiro nato ou naturalizado. Não é um ou outro, é o nato ou naturalizado. Então, a letra A era para pegar vocês que estavam achando que um brasileiro naturalizado não poderia ter um filho brasileiro nato. Certo? Se vocês forem pensar, estrangeiros que estejam aqui no Brasil podem ter filhos brasileiros natos. Estrangeiros que estejam aqui no Brasil poderão ter filhos brasileiros natos. Então o que vocês estavam pensando era realmente algo, certo? De achismo, mas não de estudo. E agora a gente está mostrando o porquê. Letra B de Brasil. Cláudia é brasileira nata pelo simples fato de seu pai, brasileiro, ter se mudado por motivo de trabalho. Não, ela não é brasileira nata pelo simples fato. Se o Carlos trabalhasse para o Brasil no exterior, aí essa hipótese poderia se implementar. Mas aí ela seria nacional brasileira pelo artigo nacional brasileira nata, pelo artigo 12 da Constituição Federal, inciso 1, a linha B, que é quando eu tenho pessoas que estão a serviço do Brasil no exterior, um brasileiro ou uma brasileira, e aí nasce o filho deles lá. Aí essa criança é brasileira nata. Não é o caso do Carlos. O Carlos não trabalha para o Brasil no exterior, ele foi trabalhar para uma empresa privada, ele é um brasileiro naturalizado, mas ele nasceu a filha e ele registrou ela na repartição consular competente do Brasil lá no Chile.
implementando a exigência do artigo 12, inciso 1, a linha C. Letra C. Cláudia somente será brasileira nata se vier a residir no Brasil e fizer a opção pela nacionalidade brasileira após atingir a maioridade. Bom, essa é a segunda hipótese prevista lá no artigo 12, inciso 1, a linha C, a famosa nacionalidade potestativa, mas fica muito claro que Cláudia foi registrada na repartição consular competente do Brasil. Ou seja, Cláudia, se vai ser nacional brasileira nata pelo artigo 12, inciso 1, a linha C, é pela primeira parte da linha C, que fala em filho de brasileiro ou de brasileira nascido no estrangeiro registrado em repartição pública competente do Brasil no exterior, que é o caso, ou seja, nos consulados. Então essa é a parte. Letra D. Cláudia é brasileira nata, não constituindo óbice o fato de seu pai ser brasileiro naturalizado e sua mãe estrangeira. Perfeito. Era a dúvida de muitos. Muitos estavam achando, não, mas o pai é brasileiro naturalizado, a mãe é estrangeira, ela nasceu no exterior, com certeza não pode ser brasileiro nato. Pode, se for feito o registro, certo? Na repartição pública competente do Brasil no exterior e o pai ou a mãe for brasileiro, nato ou naturalizado, que não há diferença nesse caso, porque a Constituição não estabeleceu essa diferença entre nato e naturalizado. Beleza? Portanto, letra D de Dinamarca é o nosso gabarito. Aqui está o fundamento, ó, artigo 12, inciso 1, a linha C, que diz, são brasileiros natos, isso diz o artigo 12, isso diz o inciso 1. Aí a linha C diz assim, ó, são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então essa é a primeira parte, que é a parte que tocou a Cláudia nessa hipótese da questão. E aí a gente tem a segunda parte, que é quando o filho de brasileiro, né, o nascido no estrangeiro, que é filho de brasileiro ou brasileira, não foi registrado em repartição pública competente no exterior, mas veio posteriormente a residir no Brasil, comprova a residência, comprova que é maior de idade, ou seja, comprova a capacidade civil e faz o requerimento, que é uma manifestação de vontade que ele quer ser brasileiro nato. E aí a gente vai ter o que a gente chama de nacionalidade potestativa. Lembrando que os efeitos da nacionalidade potestativa são retroativos. Se eu tenho 50 anos e solicito a minha nacionalidade pelo artigo 12, inciso 1, a linha C, comprovando que resido no Brasil, que eu sou maior de idade, que agora eu quero optar por ser nacional brasileiro, porque eu sou filho de brasileiro ou de brasileira nascido no estrangeiro, não tem problema. Eu vou ter minha nacionalidade potestativa, eu posso pedir a partir dos 18, mas é a partir dos 18. Pode ser dos 18 até os 150, 180 anos eu posso pedir. E aí tem um elemento interessantíssimo, que a FGV ainda não cobrou, mas a gente já teve outras bancas boas, como a FCC, a CESP, cobrando em concursos, esta perguntinha, e eu acho que a FGV vai perguntar logo isso, que são os efeitos retroativos da nacionalidade potestativa. O que é isso? Eu pedi a nacionalidade potestativa com 50 anos, mas como a nacionalidade originária ela se dá no momento do nascimento, os efeitos são retroativos. Tá, professor? Não entendi, me explica na prática. Olha só, João é filho de um casal de brasileiros que estava no exterior, digamos que nos Estados Unidos. E esse casal de brasileiros já morava há 10 anos antes do nascimento do João lá. Eles já tinham green card, não se naturalizaram americanos, mas já tinham autorização para permanecer, para morar, para viver, para trabalhar nos Estados Unidos, para exercer direitos nos Estados Unidos. E aí eles têm o João. O João nasce nos Estados Unidos e eles não sabiam como deixar o João brasileiro. E também não foram muito atrás, porque o João nasceu nos Estados Unidos, americano é, se tiver tudo regular. Então o João era americano, para eles estava ótimo. Eles são brasileiros, são bem tratados lá e o filho é americano, estava ótimo, beleza. Aí João, certo, vive 30 anos nos Estados Unidos e resolve começar a fazer uma ponte aérea Brasil-Estados Unidos. Tá? E aí, João permanece, vem morar aqui no Brasil, mora aqui 5 anos, está com 35 anos hoje o João, mora 5 anos aqui no Brasil já, e se descobre que o João é líder
de um grupo, né, uma quadrilha, certo, de tráfico de drogas internacional. Tanto lá nos Estados Unidos quanto no Brasil, ele está traficando drogas há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Bom, João está sendo procurado pela polícia americana aqui no Brasil, certo? Porque a polícia americana pediu a extradição dele para prender ele, para ele responder a crime. Ocorre que João cometeu crime aqui no Brasil também de tráfico, né? O tráfico internacional e o tráfico no Brasil. Ocorre que João é americano, né? Então eles estão procurando um americano. Aí quando a polícia brasileira prende o João chama o teu escritório para advogar para ele. E aí, olha só que interessante, João está correndo risco de prisão perpétua ou pena de morte nos Estados Unidos. E João é americano nato, nasceu nos Estados Unidos, americano nato. Contudo, João é filho de brasileiros que moram lá ainda, certo? E não deram a nacionalidade brasileira para ele. Ele podia. E aí o advogado, que é você, foi meu aluno, explicou para ele: João, olha, tem uma situação aqui que eu vou te explicar, ó. Se você for extraditado para os Estados Unidos, você será preso e vai ficar prisão perpétua ou pena de morte. Agora, se você ficar no Brasil cumprindo pena, você vai ficar no máximo 40 anos na prisão. É uma possibilidade, poderá até progredir de pena, dependendo do seu crime, porque crime de tráfico talvez não vai dar 30 anos, vai dar menos, eu não sei, né? Aí vamos perguntar lá para o Ceisque, para o Arnaldo, para o Mau, para o Nidal, né? Para a Lexiinha. Eu não sei a pena, certo? Direito penal eu não conheço. Então, propõe o advogado para ele, que é você, que o João se naturalize. Que o filho do João se naturalize. Já esqueci qual é o nome, né, do filho dele, que se naturalize. E aí, se naturalize não. Fugiu tudo aqui o assunto. Que ele se utilize da nacionalidade potestativa. Não tem nada de naturalização. Que ele se utilize da nacionalidade potestativa. Não tem nada de naturalização, corrigindo o que eu falei. Que ele se utilize da nacionalidade potestativa. O que é isso? Ele vai solicitar a sua nacionalidade. Porque ele vai comprovar que ele é filho de brasileiros. Nem é o pai, nem a mãe, os dois são brasileiros. Que ele nasceu no exterior e que ele mora aqui no Brasil há 5 anos. Ele só faz o requerimento e ele vai ter a nacionalidade dele. Ele será declarado brasileiro nato. Nato. E com isso, como os efeitos são retroativos, porque a nacionalidade nata é no momento do nascimento, mesmo na nacionalidade potestativa, mesmo ele tendo cometido o crime antes dele requerer essa nacionalidade, a regra, a teoria e tudo que a gente tem de entendimento até hoje, só se o STF posteriormente julgar de forma diferente, mas tudo que a gente tem de entendimento até hoje é que o Brasil não poderá extraditar ele para os Estados Unidos. Ele vai ter que ser julgado aqui, condenado aqui, cumprir pena aqui e viver aqui. Porque o Brasil não pode extraditar seus brasileiros natos, por nenhum motivo. Por isso que é nato, não é naturalizado. Porque se fosse naturalizado, tráfico de drogas pode extraditar, se o crime foi cometido antes da naturalização. Mas não é, ele não está solicitando ser brasileiro naturalizado. Ele está pedindo algo que ele tem direito, que é a nacionalidade potestativa. Artigo 12, inciso 1, a linha C. E ele vai receber. Por isso que os efeitos são retroativos. Atenção a isso. Por quê? Porque a nacionalidade nata se dá no momento do nascimento. Ah, mas essa nacionalidade potestativa do artigo 12, inciso 1, a linha C, não é quando ele pedir? Sim, é quando ele pedir. Precisa ter essa manifestação da vontade. Mas é para perfectibilizar a situação. Contudo, ela retroage ao momento do nascimento. Então, ele não poderia ser extraditado se ele solicitasse a nacionalidade brasileira nata através da nacionalidade potestativa, que é o artigo 12, inciso 1, a linha C. Então, nessa hipótese, não foi perguntada ainda em prova.
Tem muita chance de ser perguntado. Então, por isso que eu trouxe essa novidade, essa discussão para vocês. Certo? E olha só a última questão de nacionalidade que eu vou trazer para vocês. Olha que interessante ela. Rafael, brasileiro, naturalizado e casado com Letícia, de nacionalidade italiana. Mesma situação anterior, né? Outra situação era o Carlos, brasileiro naturalizado, casado com a Tatiana, de nacionalidade alemã. Mesma situação da anterior. Rafael, brasileiro naturalizado e casado com Letícia, de nacionalidade italiana. Rafael é transferido pela empresa onde trabalha para a filial argentina, estabelecendo-se com sua esposa em Córdoba. No dia 2 de março de 2009, nasceu Valentina, filha do casal. Rafael, brasileiro naturalizado, e Letícia, italiana. Que foi registrada na repartição consular do Brasil lá na Argentina, porque ela nasceu lá na Argentina, onde o casal está morando. De acordo com as normas constitucionais vigentes, assinale a afirmativa correta. Gente, a mesma hipótese foi cobrada no exame 10 e no exame 17. Vocês viram? A mesma hipótese. O cara adora discutir esse tópico de nacionalidade nata, porque vocês confundem isso. Ele viu que vocês confundem isso. Presta atenção aqui em mim. Ele viu que vocês confundem isso, ou seja, que vocês acham que um brasileiro naturalizado, casado com uma estrangeira, não poderá, vivendo no exterior, não poderá ter um filho brasileiro nato. Mas ele pode, porque a hipótese do artigo 12, inciso 1, a linha C, não distingue natos de naturalizados. É filho de brasileiro ou brasileira. E esse brasileiro ou brasileira pode ser nato ou naturalizado. Mas vocês confundem, porque daí vocês acham, não, ele é naturalizado, ele casou com uma estrangeira, o filho nasceu no exterior e vai poder ser brasileiro nato ainda? Sim, pelo artigo 12, inciso 1, a linha C, ou registra na repartição pública competente do Brasil no exterior, que é a repartição consular, ou então, depois essa criança que é filho de brasileiro naturalizado com uma estrangeira, vem morar no Brasil, completa 18 anos e requer a nacionalidade potestativa com efeitos retroativos. Uma dessas hipóteses tem. Certo? Então, cuidado com isso. Vamos ver lá o nosso gabarito da questão 5. Vamos dar uma olhadinha lá na questão 5 que a gente estava olhando. Então, a mesma situação, tá? Rafael, brasileiro naturalizado e casado com Letícia, de nacionalidade italiana. Rafael foi transferido pela empresa onde trabalha para a filial na Argentina, estabelecendo-se com sua esposa em Córdoba. E em 2 de março de 2009, lá nasceu Valentina, filha do casal, que foi registrada na repartição consular do Brasil. De acordo com as normas constitucionais vigentes, assinale a afirmativa correta. Letra A. Valentina não pode ser considerada brasileira nata em virtude da nacionalidade brasileira de seu pai ter sido adquirida de modo derivado e pelo fato da sua mãe ser estrangeira. Cara, a mesma questão, é quase plágio da outra questão, né? É plágio da OAB mesmo, né? Mas até a alternativa mais chatinha está na letra A, que é para deixar vocês na dúvida. Muitos, vamos dizer metade aí da galera que não tem menor, 80, 90% da galera que não tem menor noção de direito internacional, que não foi minha aluna, vai querer marcar essa aqui, achando que não pode ser brasileiro nato, um filho de naturalizado com um estrangeiro nascendo no exterior. Não tem nada a ver, porque não é uma diferença entre nato e naturalizado a questão do artigo 12, inciso 1, a linha C. Certo? Bora lá. Letra B. Valentina é brasileira nata pelo simples fato de seu pai, brasileiro, se ter deslocado por motivo de trabalho, em nada influenciando o modo como Rafael adquiriu a nacionalidade. Se fosse possível, se fosse trabalho para o Brasil no exterior, aí Valentina seria brasileira nata. Por esse motivo. Mas não, Rafael foi transferido pela empresa onde ele trabalha, uma empresa privada, pelo que deixou ali claro. Digamos que Rafael é brasileiro naturalizado e está a serviço do Brasil lá na Argentina. Ele trabalha para o Ministério da Agricultura brasileiro, passou no concurso público para o Ministério da Agricultura, e ele trabalha na área de importação e exportação de produtos agrícolas, e o Brasil tem grande parceria em produtos agrícolas com a Argentina, e o Brasil enviou o Rafael para trabalhar lá no consulado brasileiro lá na Argentina, representando o Ministério da Agricultura. Ele não é da carreira diplomática, porque da carreira diplomática não pode naturalizado.
mas ele é um naturalizado que prestou concurso, não tem problema nenhum, pode, para o Ministério da Agricultura, trabalha para o Brasil no Ministério da Agricultura e foi para o exterior trabalhar para o Brasil, representando o Ministério da Agricultura, ajudando nas exportações e importações de produtos agrícolas. Aí nasceu a Valentina lá. Ela vai ser brasileira nata pelo artigo 12, inciso 1, a linha B, filha de brasileiro ou brasileira que estão nascida no exterior, que estão a serviço do Brasil. Aí ela seria brasileira nata, pelo artigo 12, inciso 1, a linha B. Não é o caso, Rafael está trabalhando para uma empresa privada, então só tem as hipóteses da linha C para ele dar a Valentina nacionalidade nata. A linha B não cabe para ele não está a serviço do Brasil, certo? Serviço do Brasil ele só poderia estar prestando, por exemplo, Rafael poderia ser também adido da embaixada brasileira lá na Argentina, né? Ou seja, ele pode ser um policial federal, também pode brasileiro naturalizado ser policial federal, e aí vai prestar serviço para a Polícia Federal lá na Argentina. Ele está a serviço do Brasil no exterior, nasceu a filha dele lá, é brasileira nata pelo artigo 12, inciso 1, a linha B. Não é o caso, ele não está a serviço do Brasil no exterior, está a serviço privado, nasceu a filha dele lá, ele é brasileiro naturalizado e a mãe é estrangeira, e a filha nasceu em outro país. Ele leva o documento de nascido vivo da filha lá no consulado brasileiro lá na Argentina e registra ela como brasileira nata pelo artigo 12, inciso 1, a linha C, primeira parte, que é a mesma situação que a gente viu na questão anterior. Letra C, vamos dar uma olhada. Ó. Valentina somente será brasileira nata se vier a residir no Brasil e fizer a opção pela nacionalidade brasileira após atingir a maioridade. Está errado porque está dito somente. Ela pode ser brasileira nata por essa possibilidade também. Se o pai dela não tivesse registrado ela na repartição consular competente do Brasil na Argentina, essa seria a única possibilidade dela ser brasileira nata. Mas não foi o caso, o pai registrou. Então o que está errado aqui na letra C é o somente será brasileira nata se vier a residir no Brasil. Não, na situação aqui ela já é brasileira nata. Mas se o pai não tivesse registrado ela na repartição consular competente do Brasil no exterior, ela poderia ser brasileira nata por essa hipótese ainda. Artigo 12, inciso 1, a linha C, segunda parte. Letra D. Valentina é brasileira nata, não constituindo óbice o fato de seu pai ser brasileiro naturalizado e sua mãe estrangeira. Cara, é cópia da questão que veio ser cobrada no exame 17. Nossa, é ridículo isso. Ou seja, o examinador cobrou 2 vezes a mesma discussão porque ele gosta desse tema. E a galera errou. Errou 2 vezes. Meu Deus, não dá, né, galera? Não dá. Certo? Letra D de Dinamarca. Fundamento, artigo 12, inciso 1, a linha C, primeira parte. Olha só. Os nascidos são brasileiros natos, diz o artigo 12, inciso 1, a linha C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Esta é a primeira parte. Se não foram registrados em repartição brasileira competente, que esses nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira venham a residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Essa segunda parte que inicia aqui é o que a gente chama de nacionalidade potestativa. Certo? Que pode ser optada e realizada a qualquer tempo. Beleza, pessoal? Eram esses pontos, eram estas discussões que a gente tinha para fazer hoje. Revisamos a Lei 13.445 de 2017, lei super importante, a gente vai trazer várias outras dicas dessa lei aqui e revisamos também a questão envolvendo nacionalidade. Estou indo nessa, até a nossa próxima aula do nosso projeto 13 questões para a gente gabaritar, certo? Um grande abraço para vocês, tudo de bom e sigamos fortes, estudando cada vez mais, porque só pelo estudo a gente vai chegar lá e com certeza de mãos dadas, porque eu pego na tua mão, nós e todo o time do CEISC, convidar vocês também para conhecerem o nosso time do CEISC, quem não conhece, certo? Quem não conhece o nosso time do CEISC, já convido a todos para conhecerem, convido o pessoal para curtir aqui o vídeo se gostou, assinar o nosso canal,
comentar aqui para dizer se está gostando das aulas, gostou, não gostou, comenta aí, certo? E compartilhar nos grupos, compartilha lá nos grupos que você acompanha, que você troca aí de OAB, compartilha lá nos seus grupos, tá bom? Grande abraço para vocês, tudo de bom, até o nosso próximo encontro. Valeu, galera, tchau, tchau!